bom? Começando mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje vai ser para dar dicas aí para as mamães sobre o desfraude noturno. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o desfraude diurno do Murilo. A gente optou por fazer separado aqui em casa, né? Primeiro desfraudar durante o dia e deixar para desfraudar durante a noite depois. Porque a gente achou que o manejo seria mais fácil e também não ficaria muito pesado para ele, né? Desfraldar assim de dia e de noite de uma vez, acho que ficaria pesado não só pra gente, mas pra ele também, pra assimilar as coisas. Então, tudo com calma, aos poucos, né? No seu tempo, a gente foi fazendo e deu super certo. Então eu tô repassando essas dicas aqui pra vocês, tá? Eu vou deixar nos cards aí o vídeo do desfraude diurno e hoje serão 7 dicas para o desfraude noturno. Bom, lembrando que todas as dicas, todas as informações que eu passo aqui para vocês é com base nas minhas experiências, no que deu certo para mim, no que deu certo aqui em casa e pode ser que dê para vocês aí também, tá bom? Bom, o desfraude diurno do Murilo nós optamos por fazer quando ele completasse 3 anos de idade. Então assim que ele completou 3 aninhos, no dia seguinte a gente já começou a tirar a fralda durante o dia, né? Mas, gente, para isso já vai a primeira dica, tá? Respeite o tempo da criança, respeite o tempo do seu filho. Nós optamos por fazer com 3 aninhos o desfraude, né, o diurno no caso, porque nós achamos que seria uma idade bacana, é uma idade que ele já tá entendendo muita coisa, já tá assimilando bastante coisa, então a gente optou por fazer e respeitando aos pouquinhos o tempo dele, respeitando os sinais dele e dançando conforme a música. E o desfraude noturno não foi diferente. Então assim, gente, respeite o tempo da sua criança, vá no tempo de vocês também, porque vai ter muita gente dando palpite, vai ter muita gente falando: ai, mas eu desfraudei meu filho com 2 anos, ai, mas eu desfraudei meu filho com 1 ano. Tá tudo bem, a gente aqui desfraudou ele com 4 anos e foi super de boa, foi super tranquilo. Assim que ele completou 4 aninhos, na mesma noite a gente já começou a tirar a fralda, já começou aí dando indícios desse desfraude. Uma dica que a gente fez aqui em casa e que deu certo foi começar a usar com ele aquelas fraldas pants. Eu acho que é assim que fala, pants. São fraldas que são fraldas tipo cuequinhas, sabe? Aquelas fraldas que você não abre nas laterais, elas encaixam como se fosse uma calcinha, como se fosse uma cuequinha, enfim. Então a gente começou a usar essas fraldas com ele aqui em casa para ele já ir assimilando que a cuequinha é dessa forma também. Explicando para ele que a gente ia iniciar o desfraude, que a gente ia começar a tirar a fraldinha dele, que agora ele já era mocinho, que agora a partir de agora ele ia começar a usar cuequinha. Então a gente comprou umas cuequinhas bem legais para ele, com estampinha, desenhinho, para ir aguçando, sabe? E atiçando essa vontade dele, para ele entendendo essa nova fase. Então a gente foi sempre respeitando o tempo dele, sempre tentando fazer coisinhas que ele fosse assimilando e que fosse animando ele também para essa nova rotina, essa nova fase. Segunda dica é: fiquem de olho nos sinais. A gente começou a prestar atenção em alguns sinais que o Murilo dava aqui em casa, que já estava dando indícios que a gente já podia fazer esse desfraude. Então teve algumas noites que ele começou a acordar com a fralda seca. Simplesmente não tinha nada, nadinha na fralda. Então a gente, opa, é um indício bacana aí que a gente já pode iniciar o desfraude noturno. Mas lembre-se de respeitar o tempo da criança, porque tem muita criança que dá esses sinais, mas na hora que você vai fazer o desfraude, ela volta a fazer os escapes, é normal, isso é natural. Então sempre vai sentindo o tempo, o jeito da criança, para que vocês possam fazer tudo com muita calma, tá, gente? E aí, a partir desses sinais que ele foi dando, a gente foi já se preparando para iniciar esse desfraude quando ele completasse os 4 aninhos. Terceira dica é cortar o líquido pela noite. O Murilo, ele era acostumado a tomar o leite de manhã e à noite. Ele tomava uma mamadeira de mais ou menos uns 200 ml de manhã e uns 200 ml à noite. Então a gente começou a cortar os líquidos da noite. Então água, leite, suco, todas essas coisas é bom sempre cortar a 1 hora e meia antes da criança dormir, porque aí não corre esse risco dela fazer o xixi na cama, tá, gente? Uma dica também que eu dou pra vocês é que a gente comprou
é como se fosse um protetor, né, de colchão, de plástico. Eu vou ver se eu acho a foto na internet e vou deixar aqui pra vocês, e também o link no box de informações. A gente comprou numa loja aqui perto de casa, nessas lojas de utilidades pra casa e afins, mas vende na internet, vende nessas lojinhas de rua assim também. Então é bem bacana, porque caso a criança tenha um escape de xixi, ela molha apenas o lençol e o colchão fica intacto. Isso salva vidas. Já mostrei num vlog aí pra vocês de rotina do dia e vale super a pena. Foi dicas que eu recebi também lá no meu Instagram de muitas mamães, porque quando eu tava iniciando o desfraude eu também pedi dicas lá no meu Instagram pra compartilhar com vocês, e algumas mamães me deram essa dica e ajudou super. A quarta dica, gente, é levar a criança pra fazer xixi antes de dormir. Por mais que não tenha nada, ela fala, mas eu não tô com vontade, que nem às vezes a gente vai levar o Murilo pra fazer xixi antes de dormir, ele fala, mas mãe, eu não quero, eu não tô com vontade. Mas mesmo assim, gente, leva, porque por mais que saia uma gotinha, é alguma coisinha que já saiu e já vai preparando ele ali pra, né, dormir à noite mais tranquilinho, sem correr o risco dos escapes, de fazer o xixi na cama. A quinta dica é levar a criança, mesmo dormindo, durante a noite pro banheiro. No início do desfraude noturno a gente fazia muito isso. Agora não, agora já tá super tranquilo, o Murilo dorme a noite inteira sem precisar ir no banheiro e tá de boas. Mas no início a gente começou a colocar o celular para despertar no meio da noite para poder levar ele para fazer xixi. Antes de dormir, a gente sempre falava para ele, filho, se você acordar no meio da noite e sentir vontade de fazer xixi, pode ir lá chamar o papai e a mamãe que a gente leva você no banheiro antes de voltar a deitar. E algumas noites ele fazia isso. Ele levantava no meio da noite, chamava eu ou o Roberto aqui no nosso quarto, a gente ia, levava ele pra fazer xixi, ele voltava a dormir tranquilamente. Mas tinha dia que isso não acontecia, então o que a gente fazia? Mesmo ele dormindo, gente, a criança não vai levantar plena, ir lá fazer xixi e voltar a dormir. Tem vezes que ele não vai acordar de jeito nenhum, então leva a criança mesmo dormindo, porque aqui a gente fazia isso também. A gente colocava o celular pra despertar, pegava ele no colo, colocava ele ali no vaso, e ele mesmo dormindo fazia. A gente falava bem baixinho no ouvidinho dele, filho, vamos fazer xixizinho, vamos fazer xixizinho. E aí ele fazia, a gente colocava o pijama de volta e colocava ele na cama e ele voltava a dormir tranquilamente. É cansativo? É cansativo, muito. Mas, gente, é só no início. É só no início. Logo depois a criança já começa a pegar o ritmo da rotina noturna e vai embora, tá? Mas é necessário. Sexta dica é que você explique o processo do desfraude para a criança, para que ela também participe desse processo. Ela é a pessoa mais importante no processo. Então assim, vai desfraudar? Já começa a conversar. Filho, olha, a partir de hoje a gente vai começar a usar cuequinha para dormir. A mamãe comprou uma cuequinha super legal, olha só. E aí vai conversando com a criança, vai explicando o porquê do desfraude, como que tem que acontecer. Que vai ser uma nova rotina, né? Afinal, vai ser uma nova rotina noturna para a criança, né? Tanto para os pais quanto para a criança. Então, é importante explicar essa nova rotina, é importante explicar sobre o processo do desfraude para que ela participe de uma forma mais tranquila. E é importante também, gente, que vocês não briguem. Por mais que a gente às vezes se estresse, que é natural, é comum, faz parte do processo tanto para os pais quanto para a criança, mas assim, não briguem com a criança, não bufem, né? Porque às vezes a gente fica tão estressado, não sei que lá, não sei que lá. Eu não entendi o que ele falou. Começa a falar, enfim, gente, isso acaba desanimando a criança, acaba passando um peso desse processo para ela. Afinal, a gente também aprende tanta coisa nova e a gente tem as nossas dificuldades, as crianças também têm as delas, então parte fundamental do processo é a paciência. E a sétima e última dica é não forçar o desfraude e também não oferecer prêmios para a criança. No desfraude diurno, a gente fez um pouco disso com o Murilo, né? Não oferecer prêmios, mas a gente conversava com ele para que ele participasse do processo. Se ele fizesse tudo direitinho, ele ia ter uma recompensa no final do dia, a gente ia fazer um passeio bacana, ia tomar um sorvete. Isso, de vez em quando, ajuda, mas não pode virar rotina. Não pode ser uma coisa corriqueira que seja feita todos os dias.
tanto no desfraude diurno e muito menos no noturno, porque no desfraude diurno a criança está consciente, então a gente consegue conversar com ela, a gente consegue explicar, a gente consegue manusear. No noturno não, a criança não está consciente, ela está dormindo, às vezes você tá levando a criança sonhando pro banheiro, então a chance da criança se frustrar é muito maior. Porque se você oferece um prêmio pra ela e fala, ó filho, se você não fizer xixi na cama durante a noite, amanhã a mamãe vai dar tal coisa pra você. Ou tal dia a gente vai passear em tal lugar. A criança vai ficar muito ansiosa, vai ficar com aquela coisa na cabeça de, eu não posso fazer xixi na cama porque senão eu não vou ganhar o passeio. Ou se eu fizer xixi na cama, eu não vou receber aquele presente, aquele brinquedo. Então ela fica com aquilo tanto na cabeça, que mexe tanto com o psicológico, que ela acaba fazendo xixi na cama e acaba se frustrando porque não vai ganhar o prêmio que foi prometido. Não é o ideal fazer isso no desfraude noturno, por isso a importância de explicar o processo, por isso a importância de ter a paciência com a criança nesse processo, porque ela é parte fundamental disso. Bom, meu povo, essas foram as minhas dicas, foram processos, coisinhas, detalhes que nós fizemos aqui em casa que fez toda a diferença no desfraude noturno do Murilo. Aqui o desfraude noturno por completo demorou cerca de umas 3 semanas para ocorrer assim por completo, de 3 semanas a um mês. Cada criança tem o seu tempo, então por isso que é importante a gente sempre respeitar. Aqui em casa demorou esse tempo, pode ser que aí demore mais ou demore menos e tá tudo bem. E se você achou esse vídeo útil, compartilhe aí com outras mamães, com as amigas, com os papais, titios, vovós que cuidam das crianças, que estão nesse processo que é super importante. Na época que a minha mãe estava me desfraudando, a gente não tinha esse monte de dicas, esse acesso a tanta informação que a gente tem hoje, que talvez seria muito mais fácil lá atrás. Mas se você tem essa oportunidade de ajudar alguma mamãe, alguém por aí que está nesse processo, compartilha esse vídeo, tá bom? Se inscreva aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo do que vem por aí. Ative o sininho das notificações, me siga nas redes sociais que fica tudo aqui abaixo no box de informações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!